Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de Java começando. Bom, e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante que são as strings, tá? A todo momento aí que a gente está desenvolvendo nossas aplicações em Java, a gente está lidando com informação textual, seja recebendo o endereço de um cliente, seja digitando o e-mail de um usuário, enfim. A todo momento a gente lida com texto e nada mais justo do que a gente saber os principais conceitos envolvendo as strings aí no Java. Legal? Bom, vou comentar um pouco aí sobre a parte teórica e depois a gente vai lá para a prática, aprender os principais conceitos aí das strings. Bom, legal. Para começar aqui o entendimento dessa parte teórica, eu trouxe o seguinte exemplo. A gente tem 5 variáveis do tipo string que estão recebendo valores de forma literal. O que seria um valor de forma literal? Repare que eu estou criando a string dos nomes aí apresentados, né? Carlos, Ana, Luiz, enfim. Eu crio a string e automaticamente atribuo para a variável. Em nenhum momento eu estou fazendo um new string. Legal? Então, é importante a gente entender esse conceito. Quando eu faço a atribuição literal, quando eu uso essa expressão, eu estou querendo dizer que eu não estou fazendo o new, a criação de um objeto string. Tá bom? Bom, legal. E que isso significa quando eu faço atribuição literal? Significa que essa informação, essa string, ela vai para uma área especial da memória chamada pool de strings. Legal? Então vamos lá para o próximo slide. Ó. Aí eu fiz um exemplinho, um desenho para tentar representar como fica a memória lá no pool de strings. Então a memória, o pool de strings é uma área reservada lá da memória que o Java usa para guardar as strings de forma única. Isso é muito importante, tá bom? Ele não guarda strings duplicadas. Legal? Então, reparem que aí, ó, eu declarei duas vezes Carlos, né, na variável S1 e na S3. Declarei duas vezes Ana na variável S2 e S5. Só que lá no pool de strings, eles foram representados de forma única. E aí o que aconteceu foi simplesmente um apontamento da minha variável para essa string lá no pool. Legal? Bom, por que o Java trata as strings dessa maneira? Quando a gente faz atribuição literal, não esqueça isso, tá bom? Bom, o Java faz isso daí visando o quê? Reduzir o consumo de memória. Por quê? Porque strings é algo que a gente usa a todo momento. E se ele permitisse que a gente criasse strings repetidas, imagina o tanto de consumo de memória que isso ia estar gerando, tá? Então, visando aí reduzir o consumo de memória, criou-se o conceito de pool de strings, onde ele guarda lá as strings bonitinhas, sem estar repetindo elas. Legal? Então, as strings são guardadas lá de forma única. E aí, por exemplo, na minha aplicação eu declarei Carlos no ponto A, declarei Carlos no ponto B, declarei Carlos no ponto C. No pool de strings eu tenho apenas a existência de uma única string representando Carlos. E esse monte de apontamento e declaração que eu fiz na minha aplicação simplesmente apontam para o mesmo lugar. Tá bom? Bom, legal. Então a gente entendeu aí o conceito de pool de strings, tá bom? Outra parte importante para a gente estar entendendo. Agora, no meu exemplo aqui, mudou um pouco, tá? Na string S1 aí, eu estou fazendo uma atribuição literal. E na string S2, eu estou instanciando um objeto do tipo string. Tá? Isso daí, na memória, eles são representados de formas diferentes. Na memória, acontece da forma que está apresentada aí na imagem. A atribuição literal, ela referencia o pool de strings, legal? Então, fiz a atribuição literal aí de Ana, ele vai estar guardando lá no pool de strings.
Quando eu instancio um objeto do tipo string, esse cara é representado como um objeto na memória, tá bom? Então, é importantíssimo entender como isso é representado na memória quando eu faço a atribuição literal e quando eu faço a instanciação do objeto. Bom, maravilha. Dois pontos importantíssimos que eu peço, na verdade, para vocês sempre lembrarem quando estiverem trabalhando com strings. O primeiro deles é qual? Sempre faça a comparação de strings usando o método equals. Tá? A gente vai ver isso na prática, como funciona, mas sempre utilize o método equals. E a segunda regra é o quê? As strings são imutáveis, tá bom? Lembre-se sempre disso quando estiver trabalhando com strings, que você não altera uma string, você gera uma nova. Tá? Por quê? Porque elas são imutáveis e faz muito sentido, né? Se a gente voltar aqui para o nosso pool de strings, imagine se eu pudesse alterar a string Carlos aí, que uma série de pontos da aplicação está apontando para essa string. Imagine o tanto de pontos que eu estaria afetando aí na minha aplicação. Né? Eu geraria um puta efeito colateral aí na minha aplicação. Legal? Então, as strings são imutáveis. Bom, legal. Isso é a parte teórica que eu gostaria de estar apresentando para vocês. Vamos agora lá para o nosso IntelliJ exercitar alguns conceitos. Bom, então a gente está aqui no nosso IntelliJ, tá? Primeiro ponto que eu gostaria aqui de estar apresentando para vocês. Então eu vou colocar aqui, ó, nome 1 e nome 2, tá? Aqui eu vou colocar dessa forma. Melhor, vou voltar do jeito que estava. Vou voltar aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Então, declarei duas strings iguais, tá bom? E aí eu quero comentar, o primeiro assunto que eu quero comentar sobre comparação de strings. Eu comentei lá no slide sobre o método equals, tá? Mas primeiro eu gostaria de comentar o seguinte, ó. Eu posso estar fazendo essa comparação aqui, ó. Nome 1 igual a nome 2, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, são iguais. E vamos colocar um else aqui. E aqui a gente vai estar colocando são diferentes. Legal. Bom, temos duas strings iguais, sendo atribuídas de forma literal. Então, peguei, gerei string e atribuí aqui, tá? Então, esse tipo de comparação com o sinal de igual, vamos estar pedindo aqui para ele executar e vamos ver o que o Java vai estar falando para a gente. Bom, ele disse o quê? Essas strings são iguais. Bom, legal, a gente já esperava isso, né? São duas strings iguais. Porém, tá? Se a gente vier e fizer isso, ó, new string, tá? E agora está executando a aplicação. Será que o Java vão falar que elas são iguais? Pois bem, ele disse que elas são diferentes. Por quê? Porque como a gente viu lá na parte teórica, essas strings elas estão sendo representadas de formas diferentes na memória. Tá? E o sinal de igual, a gente sabe o quê? Que ele compara endereço de memória e não o conteúdo literal em si. Tá bom? Então, lembre-se sempre do quê? De usar o equals para estar comparando as strings. Dessa forma, eu comparo quem? Dessa forma, eu comparo o conteúdo de fato, conteúdo textual aqui, ao invés de estar comparando posição de memória. Aqui, ó, apareceu bonitinho, que são iguais. Legal? Bom, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estar mostrando para vocês, é referente à comparação. Então, sempre usar o sinal o método equals para estar fazendo esse comparativo.
Bom, o outro ponto importantíssimo que a gente comentou é sobre o seguinte, a imutabilidade, né? Então, a gente comentou sobre a imutabilidade. O que isso significa? Ó, eu vou mandar imprimir o nome aqui, só que antes eu vou chamar um método que existe aí na classe string, que é o toUpperCase. O toUpperCase, o que ele faz? Ele pega todo o conteúdo e coloca para maiúsculo. Vou mandar executar aqui minha aplicação e vamos ver o que ele vai estar imprimindo aqui em nome. Ele imprimiu o nome original. Por quê? Lembra que a gente disse, as strings são imutáveis. Então, ele gerou uma nova string alterada. Então, vamos colocar aqui, ó, nome alterado, tá? E aí, sim, esse nome alterado, ele deve ter o conteúdo que o toUpperCase gerou. Legal? Aí, ó, maravilha, converteu tudo para maiúsculo. Então, esse é um ponto importantíssimo, a imutabilidade. A string original nunca é afetada, tá? Ele sempre gera uma nova string e aí a gente tem que estar atribuindo isso numa variável para estar vendo esse resultado. Legal? Bom, além disso, gostaria de comentar os principais métodos aí que a gente tem na string, que a gente usa no dia a dia. Um deles bom, já comentamos aqui do toUpperCase, converte tudo para maiúsculo. Temos o toLowerCase, que converte tudo para minúsculo. Tá? Vou mandar imprimir aqui, ó. E ele vai estar colocando tudo em minúsculo. Temos o método length. O método length, ele devolve um inteiro com o quê? A quantidade de caracteres que tem a minha string. Tá? Vou mandar imprimir aqui. E aí ele vai imprimir a quantidade que existe aqui, 15 caracteres. Legal? Bom, temos também o método split. O método split. O split é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho o seguinte aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Legal? Então, eu tenho algumas letras aqui separadas por vírgula e o split, ele espera aqui um caractere que ele vai usar o quê? Para fazer o split aqui da minha string. Bom, então vou colocar aqui, ó. Outro ponto importantíssimo, ele devolve um array, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, letras. E aí, como ele devolve um array, eu posso acessar a posição. Então, vou acessar a posição 0, vou acessar a posição 1 e vou acessar a posição 2. Ou seja, A, B, C, certo? Vou mandar aqui, vamos pedir aqui para ele executar para a gente. Legal. A, B, C. Maravilha, o split também é um método que a gente usa bastante aí no dia a dia. Outro cara legal, que é quem? É o Codando Simples. Vou apagar aqui, ó. Eu vou colocar um espaço aqui, ó. Espaço aqui, tá? E aí a gente vai estar usando qual método para tirar esses espaços nas duas pontas? A gente vai estar usando o trim, tá? O trim, ele faz isso. Ele tira os espaços nas pontas. Legal? Outro método bacana também, tá? Que é o replace. Então, vamos colocar assim, ó. Colocar aqui curso Codando Simples Java e curso Codando Simples Spring. Legal. E aí eu vou pedir para ele estar fazendo o seguinte, ó. Vou estar pedindo para ele fazer o seguinte, ó. Replace all, tá? Então eu quero que você faça o replay em lugar que está escrito curso e substitua por treinamento. Legal. Vamos colocar aqui nome alterado. Maravilha.
e vamos pedir aqui para ele imprimir o nome alterado. Legal. Vai estar também aí substituindo a palavra curso por treinamento. Maravilha? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar aí sobre as strings, tá? Claro que tem muito mais métodos, tá bom? Mas com essa base aqui que a gente viu hoje, fica muito mais fácil aí depois para você estar utilizando no dia a dia os outros métodos que vierem a ser necessários na sua aplicação, tá bom? Espero que tenha gostado da aula e até a próxima.